Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar no número 2017 para domingo de oitavas de final. E atenção, uns oitavos de final onde eu fico dividido. Fico dividido aqui na minha escolha e não sei o que é que vai acontecer. Bravos, já vamos obviamente falar sobre este domingo de Mundial e não só. Temos alguns joguitos também lá nas ligas secundárias nórdicas e, entretanto, passamos já imediatamente para o resumo deste sábado que está em green. Isto agora, o que é que se passa? Tudo depende agora do super favoritismo da França, para isto continuar num greenzão. Se a França falhar e ficar tipo 0-0, o dia passa imediatamente para red, não há hipótese. Lá no Telegram ainda estou vivo com as múltiplas do dia, foca em quality. Deixa-me só passar para aqui, o meu rato é impossível. O rato está aqui, tá. Estou com um problema no rato. Tive com um problema com umas ratazanas há uns tempos e agora estou com um problema no rato, bravos. Mas eu rapidamente trato do assunto. Ou seja, fiz esta oddzinha 2,79. Falta só França para vencer. É que isto aqui não custa nada. Boa odd 2,79 com dois jogos lá das ligas nórdicas e o over 1,5 no Marrocos que tinha que bater. Era uma excelente odd. E aqui, mesmo na primeira parte não bateu golos, mas era golos também na primeira parte. E era para o Canadá. Já vamos falar sobre este jogo de Marrocos. França para vencer. Depois, este handicap menos 1 veio do céu. Veio do céu. Até bateu o menos 2. Mas eu tinha, antes do jogo começar, grande expectativa para Marrocos. Depois do jogo começar, perdia toda. Já vamos falar. Falta aqui a França para derreter, realmente, era uma excelente odd de 8,70. Esta foi à vida porque não aconteceu golos na primeira parte e esta está viva porque só preciso que a França vença a primeira parte. Feito. Todos os dias partilho lá no meu Telegram as multiplazinhas do dia que eu mais gosto de fazer. Podes também acompanhar tudo por escrito no bravono.com. Ainda hoje partilhei a múltipla da jornada da Suécia e o primeiro jogo já bateu. Seguimos. Bralbos. Deixa-me colocar aqui uma situação que este rato está completamente... ele está danificado aqui nos cliques. São muitos cliques. Eu clico uma vez e ele não acede. Já é muito, já lhe dei cabo da cabeça. Ora bem, Bralbos, estava eu a dizer que a Colômbia ontem ganhou pela margem mínima, o Ghana não marcou um golo, mas ainda bateu o handicap menos mais 2. Pronto, ok. A Argentina também não cumpriu porque eu queria a Argentina para vencer não. Eu queria a Argentina para marcar em ambas as partes. E a Argentina não marcou em ambas as partes. Marcou depois no segundo minuto do prolongamento. Vai-te foder. Hoje, no sábado, tivemos a dupla possibilidade de Malmo, que eu coloquei lá na múltipla. Tivemos o inevitável, e eu estava a ver que não ia acontecer, o Ilves não marcar um golo contra o pior ataque da prova, que é o Jaro. Eu disse, queres ver? Queres ver? Eu a precisar do ambas marcam e não bem. E veio. Ok, bateu também o over 2,5. É aquela tipo de estatística inevitável com o Ilves. O SJ acaba vencendo, não interessa para nada. E tivemos o nosso querido Canadá-Marrocos, onde eu olho para este gráfico e na minha ótica, com aquilo que eu vi, acho que é um gráfico um bocado enganador, porque Canadá teve uma primeira parte de excelência. Canadá podia ter dado 2 batatinhas na primeira parte. Na segunda parte já estive um pouco mais distraído, porque fui tipo a fazer um exercíciozito, uns abdominais e umas flexões. Estava só a rolar o som do tablet com o jogo, mas entretanto a coisa começou a descambar. E bem, este primeiro golo fez muito bem a Marrocos e depois, na parte final, obviamente que era o tudo ou nada do Canadá e veio o handicap menos 1. Eu fui na vitória do Marrocos, simples, boa odd, não justificada pela primeira parte de Marrocos, justificada pela segunda parte de Marrocos. Siga. Excelente. E o Marrocos continua com uma sequência de jogos invejável, sem perder, e é uma equipa muito, eu diria, muito interessante e, de uma certa forma, de entreajuda na parte defensiva. Uma equipa que teve uma primeira parte encostada às linhas, mas soube segurar, de uma certa forma, a parte mental e não desesperar
e depois conseguiu, numa bola parada, mas conseguiu. Mas Bralbos, é o que é. Venceu por 3 batatinhas. Quem olha para o resultado, de certeza que não viu o jogo, porque não é um 3-0 que se aceita, na minha ótica, mas ainda bem que veio. Agora, neste momento, daqui a bocadinho, faltam 2 minutos para começar o Paraguai-França. Falaremos entretanto, ok? Espero que sim. Pelo menos as múltiplas era interessante que batesse. Neste domingo temos Noruega, está tudo adiado. Noruega vai jogar amanhã, obviamente que está tudo adiado, ainda bem. Depois temos Suécia, à 1 da tarde, AIK, Göteborg AIK, 11º contra 14º. Isto é um jogo que cheira um bocadinho a ambas. Cheira um bocadinho a ambas marcam. Sinceramente, se fizer alguma coisa, irei colocar este jogo numa múltipla, ambas marcam. Em simples estou fora, porque também as equipas não começaram muito bem o campeonato. Deixa rolar. Depois o Kalmar passa um bocadinho ao lado e o Elfsborg Amarby. Aqui sim. Aqui sim. Aqui é um jogo para ambas marcam. Não vale a pena. Eu acho que este tipo de equipas, Elfsborg, Amarby, isto... Eu até estou a achar um bocado estranho este favoritismo do Amarby, com modo de 1,80 em casa do Elfsborg, que vem de 5 jogos seguidos sem perder, apesar de muitos empates, vem de 5 jogos seguidos sem perder, contra um Amarby que vem de 3 derrotas seguidas. Não estou a perceber. Talvez num confronto direto ao Amarby seja mais forte, mas no momento atual o Elfsborg até está melhor. Não estou a perceber este favoritismo. Acredito que é um jogo interessante para as duas equipas marcarem. 1,54 ambas marcam. Aceita-se. Feito. Okay? Uma coisa muito importante que quero dizer é que eu partilho todas as minhas apostas lá no... eu vou-te mostrar. Se o meu rato deixar, eu mostro. Lá no meu Bravono. Ok? A minha plataforma, eu diria, a minha plataforma VIP. E eu vou-te explicar aqui o que é. Partilho todos os dias assim. Partilhei estas apostas, a vitória do Marrocos, depois a França para derreter, e depois faço as apostas com odds baixas, apostas para meter em múltiplas. Quem quiser fazer em simples faz. Partilhei o ambas marcam do Wills, 1,44, que eu meti numa múltipla. O empate anula Marrocos com modo 1,29 era uma boa odd de 1,29. O mais cantos para Marrocos não bateu. O Canadá tem muito mais cantos, mas nos remates à baliza, a 1,38 também bateu. Por isso, este tipo de rúbrica, este tipo de apostas de odds baixas é só feito no Brabono. Exclusivo. E para todas as modalidades, ok? Por isso, passa lá, ok? E se gostas deste tipo de odds e este tipo de desafios interessantes com odds baixas, é para ti. Para algo, estava eu a dizer que vamos entrar agora numa fase um bocadinho mais lenta, não é mais lenta, mas mais reduzida aqui do Mundial, porque vamos ter apenas um jogo por dia daqui a pouco. E vai ser complicado. Este vamos apostar, vai ser meter palha e encher chouriço. Pessoal, este gajo nunca mais fala das apostas. Vai ter que ser, sabes? Vai ter que ser um gajo que tem que manter o ritmo e não pode dar-me um algoritmo. Por isso, e hoje já estou a fazê-lo hoje, vocês estão a perceber. Uma coisa muito importante é que eu não tenho feito oferta de free bets. A malta brava tem-me perguntado, tem recebido mensagens. Eu não ofereço free bets ao fim de semana, mas para a semana, ok? Ou seja, amanhã não vamos apostar para segunda-feira do jogo de Portugal, eu vou oferecer free bets. Isso significa que hoje tens que fazer um comentário para participar na oferta de free bets, porque eu vou amanhã, não vamos apostar para segunda-feira, fazer o sorteio com as apostas não, caralho, com os comentários deste vídeo. Por isso, faz um comentário, apenas um comentário por utilizador, para participar na oferta de free bets para quem tem conta BetClick. Se não tiveres conta BetClick, aproveitas o promo code LMPBravo, que ainda te dá até 50€ em free bets. Brasil-Noruega. Bravo, despacha, Tom. Este Brasil-Noruega não tem muito para onde lhe pegar. Não vale a pena. Noruega é uma das seleções que eu, desde que o Mundial começou, aliás, antes do Mundial começou, tinha e tenho em grande estima. Okay? Acreditava que a Noruega era menina para fazer aqui uma boa surpresa. Infelizmente, calha-lhe um Brasil, que é um dos candidatos. Mas a Noruega, se calhasse assim um Canadá e depois uma Bélgica, a Noruega era capaz de ir longe. Agora, tem aqui amanhã um jogo realmente mais complicado, mas naquilo que é favoritismo de emblema, eu aceito esta odd de 1,86 de Brasil. Aquilo que é o momento atual das duas equipas. E não só, estatisticamente, salve-se quem puder. Abralos. Vamos os dois ver isto.
Sem derrotas, 7. Ok, o Brasil está numa boa sequência de derrotas. Não tem jogos com grandes... Não teve, principalmente o jogo contra o Marrocos, não teve. E a segunda parte contra o Haiti não foi assim grande exibição, mas não perde. Isso é importante. Depois, aquilo que interessa. Jogos com gols sofridos, 6 seguidos da Noruega. O mais 2,5, 7 em 8 do Brasil. O mais 2,5 da Noruega, 5 em 6. O ambas marcam no Brasil, 7 em 9. E o ambas marcam na Noruega, 6 em 6. Não vale a pena. Não vale a pena. Este jogo é para ambas marcam. 1,58, feito. Aceita-se. Eu acredito que o Brasil tem mais do que capacidade para marcar, porque tem estado bem e está motivado para tal. E depois temos a Noruega, que é uma equipa letal no que diz respeito ou até a propor jogo ou até, se for preciso, em contra-ataque. Por isso, ambas marcam. É em cima da foca em qualidade, mas acredito que também é um jogo para explorar um tipo de aposta que tem acontecido, mas nós até não temos feito aqui muito no canal, e já fizemos no início do campeonato, que é o 0.5 em ambas as partes. Eu acho que isto é joguinho para acontecer golos na primeira parte e golos na segunda parte. 1,55. No que diz respeito a favoritismo, eu não quero ir no favorito, porque eu acredito que é um jogo totalmente virado para golos. E quando assim é, pode acontecer aqui uma surpresa. Eu acho que isto é um jogo para golos. As duas equipas têm mais do que capacidade, já demonstraram este Mundial. Têm grandes jogadores de elite para o fazer. E bravos. A Noruega tem um excelente meio campo, tem um excelente ataque. O Brasil foca em quality. Por isso, isto é um jogo para golos. Eu não consigo decidir. E sou sincero, se tiver que decidir, eu acho que cai um bocadinho para a Noruega. Estou aqui à procura da surpresa. Nada contra o Brasil, obviamente. E aceito este favoritismo do Brasil. Mas acredito que se há jogo que pode acontecer surpresa, é este. Mas acredito que a minha aposta vai ser para golos. Ambas marcam 1,53. 1,53 é top. O 0.5 em ambas as partes é 1,55. Está dito. Se desse lado tiverem esta costelinha norueguesa, como eu estou aqui a forçar, isto parou aqui um bocadito, não parou? Isto parou. Porquê? E diria que um handicapzinho de mais 2, e eu acho que este handicapzinho de mais 2 eu vou partilhá-lo nas odds baixas. Handicap de mais 2 Noruega a 1,31. Não estou a ver um Brasil para golear. Estou a ver aqui. Eu acho que vai ser um jogo justo, um jogo ela por ela, e se a Noruega marca, o Brasil tem capacidade para ir buscar. Se o Brasil marca, a Noruega tem capacidade para ir buscar. Acho que é por aí. Por isso, este handicap mais 2 é interessante, mas para colocar numa múltipla ou até para explorar em aposta simples, mas eu não gosto desta faixa de odd. Eu gosto. Ambas marcam, 0.5 em ambas as partes, está feito. E com muita pena minha, vamos apostar, acabou. Com muita pena minha, o vamos apostar, acabou. Aliás, não acabou nada. Temos o México e Inglaterra, à 1 da manhã. E eu nem sabia deste jogo. Eu agora que passei, estava na ideia que era só um jogo. Agora que passei para o dia seguinte e apareceu-me aqui à 1 da manhã o México. Não, mas sim, é 1 da manhã o México, porque é 1 da manhã de domingo para segunda-feira. E eu não olhei para este jogo. Sou sincero. Não fiz qualquer tipo de trabalho de casa neste jogo para o vamos apostar. Oh, bravos. Olha, o que é que acontece? Vamos ver, não é? Vamos ver. Vamos ver. Aquilo que tem acontecido com as duas equipas, naquilo que é conhecimento de causa neste Mundial, eu tenho o México em boa conta. Não comecei com o México em alta, aqui, nas trincheiras. E, entretanto, o México mostrou que está rijo. Vem de 12 jogos seguidos sem perder. São 6 jogos, 12 jogos seguidos sem perder, 6 jogos sem derrotas para a Inglaterra porque empatou alguns. Mas esta estatística, os jogos do México, fez os jogos todos sem sofrer um puta de um golo, pá. No Mundial. É a melhor seleção do Mundial, basicamente. A melhor defesa do Mundial, sem dúvida nenhuma. Eu acho que foi a única equipa do Mundial que não sofreu nenhum golo. Foi o México. 2-0, 1-0, 3-0, 2-0. 2-0 contra o Equador não é fácil. Enquanto a Inglaterra, sou muito sincero, eu tinha a Inglaterra em alta estima, mas se não fosse o Kane e 2 ou 3 primos, aquilo descambava. Facto, ele está lá é para isso. Uma equipa com garra, uma equipa com qualidade e capacidade,
mas treme na hora da pressão. Também treme. Isto é um jogo difícil. Isto é um jogo difícil, sinceramente. E eu falhei aqui em não olhar para aqui, porque obviamente que a minha ideia era ir buscar a possibilidade das duas marcarem. Bem, o over 1,5 é 1,34. As duas equipas, eu diria que isto poderia ser, noutros tempos, uma final antecipada, porque o México vai à final com Portugal, segundo os Simpsons, não é? Bralbos, e mais, e o Portugal calhou na outra fase de apuramento e o México está nesta fase de apuramento e podem as duas encontrar-se no Mundial, na final, que é interessante. Mas este jogo, eu vejo, acima de tudo, um jogo difícil para a Inglaterra. Sou sincero. Um jogo muito difícil, tanto que a odds está a 2,40. Um jogo difícil para a Inglaterra. Como é que está o... É que eu não posso, de uma certa forma, não olhar para este México com excelente capacidade de finalização e uma qualidade acima da média deste Mundial defensiva. Por isso, eu não posso descartar isso. E eu não sei se este México pode surpreender aqui. Isto é jogo para... Isto é mesmo jogo para um menos de 2,5 a 1,57, que é uma aposta que eu não gosto nada de fazer. Mas aquilo que me parece, a Inglaterra também é uma equipa capaz, defensivamente, obviamente, também tenho essa ideia. Não tanto estatisticamente recentemente, mas é uma equipa capaz, o México acima da média, um under 2,5 parece-me ser interessante, mas isto é só tipo, porque eu não vou fazer esta aposta. A aposta que eu gostava de fazer neste jogo tem que entrar num empate a nula. Eu estou a ver aqui uma possibilidade de empate nos 90 minutos, sinceramente. Eu acho que aquilo, em termos de golos, o que eu poderia explorar é o over 1,5. Okay? Mas também se acontecer um over 1,5, acredito que o ambas marcam está muito associado a isto. Este ambas marcam 1,89 é interessante. As duas equipas marcam ou acima de 2,5 a 1,72. É uma excelente odd de 1,72 para ser um jogo com golos. E pode acontecer. Este jogo, por exemplo, que passou do Canadá a Marrocos, não era um jogo onde o mercado esperava. A expectativa era muito baixa. Tínhamos um 1,50 para o over 1,5 e aconteceram 3 golos. Por isso. O Mundial tem sido uma agradável surpresa com essa estatística invertida à expectativa do mercado. Ou seja, over 1,5 a 34 é interessante. Eu acredito que, e não consigo dizer que... Eu não consigo fazer uma aposta neste jogo, porque a Inglaterra não me inspira muita confiança. O México tem uma sequência de jogos espetacular. Eu vou fazer o seguinte. Se eu vou arriscar aqui no México, equipa que está a jogar em casa, mas com uma condição. Se neste jogo do Brasil baterem as duas apostas. Se bater o 0,5 em ambas as partes e se bater o ambas marcam, eu meto aqui empate nula México. México para não perder nos 90 minutos a uma odd de 2. Feito. Vou aqui no México, não vou aqui nos Estados Unidos, não vou aqui na Inglaterra. Vou na equipa caseira que é neste momento a melhor equipa do Mundial. Facto. Muitos golos marcados, nenhum golo sofrido. E joga em casa. Por isso, bravos, nem vou perdoar, vou fazer essa gestão. É um jogo difícil, é um jogo que talvez se eu tivesse analisado antes vamos apostar, acho que era para aí que ia dar, sinceramente. Por isso, vou México para não perder. Aliás, até o dupla possibilidade de México a 1,52 é top. Até esta aposta é top. 1,52 é top. Nem precisas do empate a nula. Por isso, dupla possibilidade de México a 1,52 é top. Isto é um jogo, mas fica condicionado. Fica condicionado com o green do jogo do Brasil. Feito. Vou partilhar lá no Bravono as apostas por escrito também. Por escrito, não é por escrito. E depois partilho também as odds baixas. Um abraço, tudo bom? Vemos amanhã, não vamos apostar para o jogo de Portugal e não te esqueças de fazer um comentário para participar nas ofertas da Freebets. Tudo bom? Onde está o meu rato? Está aqui. Siga.